Vamos continuar com o nosso curso de Economia e Bens Públicos. Na primeira parte do nosso curso, falamos do problema central da economia, que é a escassez dos recursos. Falamos também que vivemos em uma economia de mercado, com dois agentes principais, os consumidores e os produtores. Na segunda parte do nosso curso, falamos justamente da racionalidade do consumidor, essa parte importante de uma economia de mercado. Agora chegou o momento de falarmos da outra parte do mercado, a racionalidade dos produtores ou ofertantes. Na aula de hoje, portanto, vamos falar como a teoria econômica preconiza o que será um uso eficiente dos recursos escassos por parte da firma. Vamos entender, portanto, o problema da empresa. Ela também tem que lidar com a sua produção para gerar produtos que serão ofertados no mercado. Então vamos falar um pouquinho de como se formam os custos da empresa e como ela vai transformar insumos produtivos em um produto final, levá-lo para o mercado em uma quantidade ótima e principalmente sabendo precificar o seu produto, ou seja, quanto ela deve cobrar pelo produto que está produzindo ou ofertando. O primeiro passo para entender o problema da firma é definirmos qual que é o objetivo econômico da empresa. E a teoria econômica diz o seguinte: olha, o objetivo econômico da empresa é maximizar o lucro da empresa. Portanto, a primeira coisa que devemos fazer é definir o que é lucro. Lucro é nada mais do que a diferença entre a receita total, que é o que a empresa recebe com as suas vendas, e o custo total, que é quanto ela gasta para produzir o que ela está vendendo. Portanto, essa diferença entre receita total e custo total é o que sobra de lucro para a empresa. Agora que já definimos o que é o lucro, vamos falar do problema da empresa separando o problema de maximização da receita do problema de minimização dos custos. Ou seja, se a gente resolver esse problema pensando na maneira como a empresa consegue maximizar a sua receita e também pensando em como ela consegue minimizar os seus custos de produção, a gente consegue chegar aonde queremos, que é a maximização do lucro da empresa. Vamos começar, portanto, entendendo como se formam os custos de uma empresa. A empresa organiza fatores de produção, ou insumos, transforma esses insumos em um produto final. Portanto, devem compor os custos das empresas os custos de todos os insumos produtivos, ou o custo de todos os fatores de produção. É importante a gente separar os custos ou fatores de produção em dois tipos. Aqueles que geram o que a gente chama de custos explícitos, ou seja, aqueles custos que todo mundo enxerga, que é explícito. Vamos pensar num exemplo. Vamos supor uma empresa bastante simples, uma empresa de uma única pessoa que faz bolos. Essa pessoa faz bolos para vender. Nessa nossa empresa que faz bolos, o que podemos tomar como custos explícitos? Bom, todo mundo sabe, né? Qual é a receita do bolo? São os ingredientes que a gente precisa colocar ali, né? Isso irá compor os nossos custos explícitos. Então estará nos nossos custos quanto gastamos com ovos, farinha, açúcar, leite condensado e o que mais for no bolo. Isso serão os insumos que gerarão custos que a gente chama de custos explícitos. Bom, além disso temos outros custos, como por exemplo a conta de água, a conta de energia, eventualmente, se for uma empresa com mais de uma pessoa, o salário dos funcionários. Todos esses são custos que nós enxergamos. Geralmente as pessoas consideram esses custos, colocam isso em uma planilha, verifica se o que elas estão recebendo pelo produto que estão produzindo cobre esses custos explícitos e a conta muitas vezes é feita dessa forma simplista. Mas para um correto entendimento do problema econômico da produção de bolos,
Devemos considerar no problema também o que a gente chama de custos implícitos. Estes custos são tão importantes quanto os custos explícitos. Vamos supor que essa pessoa, antes de decidir produzir bolos para vender, ela trabalhava em uma loja, no comércio. E lá na loja, no comércio, ela ganhava ali algo em torno de R$ 1.500 por mês. A partir do momento que ela decidiu largar o emprego no comércio para produzir bolos, ela deixou de ganhar o salário dela trabalhando no comércio. Portanto, há um custo de oportunidade. Ela deixou de ganhar R$ 1.500 por mês para produzir bolos. Portanto, esse custo de oportunidade, que é quanto vale o trabalho dela no mercado de trabalho, quanto ela conseguiria ganhar com outra atividade, também deve ser considerado nos custos da empresa. Portanto, deve entrar na folha de custos. Além do custo da farinha, da água, do ovo e etc., o custo de oportunidade do trabalho de quem está lá. Se ela ganhava 1.500, ela tem que ganhar também uma remuneração pelo menos equivalente às alternativas possíveis de ganho em outros setores. Dentro dos custos implícitos, devemos considerar não somente o custo de oportunidade do trabalhador, do empresário, mas também o custo de oportunidade de outros recursos que podemos utilizar para outros fins e que utilizamos na estrutura produtiva do nosso negócio. Por exemplo, consideremos a nossa produção de bolos. Suponha que para produzir os bolos e para vendê-los no mercado, eu tenha um ponto no centro da cidade, um espacinho ali que eu abri a porta e agora utilizo para vender os meus bolos. Vamos supor a situação em que este imóvel utilizado para a produção e venda dos bolos seja próprio. Portanto, não há custos explícitos de aluguel, mas há sim custo de oportunidade do imóvel. O que queremos dizer com isso? Suponha que eu resolvesse voltar para o meu trabalho no comércio, em uma loja de sapatos, por exemplo, e lá eu volte a ganhar os meus R$ 1.500 e eu continue proprietário desse ponto que eu tenho no centro da cidade. O que eu posso fazer com esse ponto? Eu posso alugar. Portanto, há um custo de oportunidade sobre o imóvel que deve ser considerado nos custos da empresa. Quanto vale o aluguel desse ponto? O aluguel desse ponto vale bastante. Ele está muito bem localizado, é no centro da cidade, embora não seja grande, eu conseguiria ganhar com ele cerca de R$ 1.500 por mês. Olha só, é mais um custo que eu devo considerar na hora que eu for analisar se a minha empresa de produzir bolos está valendo a pena. Eu tenho o meu custo de oportunidade como trabalhador no comércio, mais o custo de oportunidade de locação do meu imóvel. Só com esses dois custos, quanto eu ganharia no comércio, 1.500, mas quanto eu poderia estar recebendo de aluguel do meu imóvel mais 1.500, eu já teria R$ 3.000 de custos que devem ser inclusos na hora do planejamento do meu negócio de produção de bolos. Portanto, além dos custos da farinha, da água, do açúcar, do leite condensado e demais ingredientes do bolo, devem estar inclusos o custo de oportunidade do meu trabalho, mais o custo de oportunidade do meu imóvel. Afinal de contas, se eu não remunerar esses fatores de produção com o meu negócio de produção de bolo, pode ser que no final das contas, embora o que eu receba com as vendas dos bolos cubram os custos explícitos, ainda assim não valha a pena. Talvez fosse mais vantajoso voltar para o meu emprego, trabalhando em uma outra loja no comércio e alugar o meu ponto. Ótimo, já definimos o que são os custos implícitos e o que são custos explícitos e a importância de considerar ambos os tipos de custos na hora de fazer a análise de viabilidade econômica do nosso empreendimento. Agora vamos falar da função de produção, um importante passo para entendermos como se formam os custos das empresas. O que é a função de produção? Nada mais é do que a receita do bolo. Tudo aquilo que eu preciso compor usando uma determinada tecnologia de produção para ter o meu produto final. A função de produção do nosso bolo será a receita do bolo. O que vai no nosso bolo? Vamos fazer um bolo de cenoura.
3 cenouras, 4 ovos, meia xícara de chá de óleo, 2 xícaras de farinha, 1 colher de fermento em pó, 1 colher de manteiga. Para a cobertura vamos usar uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e uma barra de chocolate derretida. Ótimo, já temos os ingredientes. Esses são os ingredientes explícitos, nunca se esqueça. E quantas horas de trabalho? Devemos computar também na nossa conta, é um ingrediente importante. A princípio vamos definir que para misturar os ingredientes, colocar na forma e levar ao forno, eu gaste aí 40 minutos. Portanto, devemos considerar esses 40 minutos também como um ingrediente, né? Um fator de produção. Opa, eu falei de forma, falei de forno, então também são ingredientes. Preciso de um forno, capital, que a gente vai chamar de capital instalado, né? E de uma forma, também parte aí da minha estrutura produtiva, do capital instalado para a minha empresa. Ótimo, tenho os ingredientes. Vou utilizar uma tecnologia de produção, né? A minha tecnologia de produção é o seguinte, é misturar os ingredientes, colocar na forma e levar ao forno. Essa é a minha técnica. Bom, eu posso mudar a minha função de produção? Eu posso melhorar essa função de produção? Posso torná-la mais eficiente? Talvez sim. Eu falei que a gente ia demorar 40 minutos para fazer esse bolo de cenoura, certo? Colocar todos os ingredientes em uma vasilha, misturar, colocar na forma e levar ao forno. Eu posso, por exemplo, adicionar mais capital, mais estrutura produtiva. Ao invés de misturar na mão os ingredientes, eu posso utilizar uma batedeira. Isso torna o processo mais rápido. O que eu gastaria antes 40 minutos para preparar, pode ser que eu consiga preparar com a batedeira em 20 minutos. Eu posso alterar os fatores de produção. Posso colocar um pouco mais de açúcar e o bolo muda um pouco a qualidade. Posso colocar um pouco mais de leite condensado. Posso tirar o leite condensado, diminuir meu custo, fazer a cobertura só com chocolate e um pouco de leite, um pouco de água. Bom, eu posso utilizar receitas mais variadas possíveis. A composição de todos os insumos e ingredientes, mais a minha técnica de produção, vai me dar o que eu vou chamar aí de função de produção. Ela tem, portanto, componentes que são insumos, os ingredientes, o capital utilizado, as horas de trabalho, e tem também uma técnica de produção, que pode inclusive ser aperfeiçoada com o tempo. Com o tempo eu consigo produzir mais rápido, eu consigo descascar e picar as cenouras de uma forma mais ágil, eu pego mais prática de passar o bolo para a forma, de untar a forma, e vou ganhando produtividade à medida que eu vou aperfeiçoando a minha técnica de produção. Falando ainda de função de produção, é importante apresentar um conceito para vocês, que é o conceito de rendimentos marginais decrescentes. Vamos falar de uma importante propriedade da nossa função de produção. A gente pode aumentar a nossa produção aumentando os fatores de produção, sempre com um limite. Por exemplo, se eu tenho uma batedeira para trabalhar, eu posso aumentar minha produção, eventualmente, se eu comprar mais uma batedeira. Assim eu consigo bater 2 bolos ao mesmo tempo. E aí a minha produção fica mais rápida e mais ágil. Se eu comprar uma terceira batedeira, talvez ainda aumente a minha produtividade. Mas com certeza, se eu trabalho sozinho fazendo os meus bolos, se eu comprar 10 batedeiras, eu não vou dar conta de operar as 10 ao mesmo tempo. Portanto, o aumento de produção, dado o incremento de um determinado insumo, pode aumentar, mas sempre a taxas decrescentes. O mesmo vale para outros insumos, né? A gente sempre vai ter algo limitando a nossa capacidade de operar aquele fator de produção. Pode ser a batedeira, pode ser um forno, né? Se eu aumentar de um forno para 2 fornos, pode ser que aumente a produção, mas se eu colocar 20 fornos e não aumentar o número de pessoas para cuidar desses fornos, provavelmente não vai aumentar tanto assim a minha produção. Eu tenho um limite de capacidade de aumento de produção, aumentando apenas um fator de produção. Se eu quero aumentar a produção como um todo, eu vou ter que aumentar todos os fatores de produção.
né? Não adianta nada eu comprar uma tonelada de cenoura acreditando que eu vou produzir, né, um grande número de bolos sozinho, né? Então tem um limite. A produção cresce sempre a taxas decrescentes se eu não aumento todos os fatores de produção. Para concluirmos o entendimento de como se formam os custos da nossa empresa, vamos separar os nossos custos agora em dois componentes, aqueles que chamaremos de custos fixos e aqueles que chamaremos de custos variáveis. Os custos fixos serão aqueles que independem da quantidade produzida e que não podem ser variados no curto prazo. Na nossa empresa de bolos, o que podemos considerar como custo fixo? Por exemplo, o custo de oportunidade do imóvel. Independente de eu estar produzindo ou vendendo 10 bolos por dia ou 20 bolos por dia, eu tenho que cobrir o custo de oportunidade do que seria o valor recebido com o aluguel do ponto. R$ 1.500. Isso é um custo fixo. Esteja eu vendendo 1 bolo, 2 bolos, 10 bolos, 20 bolos. Eu estou usando o ponto durante um mês, é um custo fixo. Não varia conforme a minha produção de bolos. A remuneração de outros fatores de produção que são fixos, por exemplo, o forno que eu utilizo para assar os bolos, a batedeira. Tudo isso eu precisei gastar dinheiro para comprar. Portanto, esse dinheiro precisa também ser remunerado. Ele é um tipo de custo, muitas vezes considerado implícito, mas deve ser remunerado. Suponha que eu gastei lá R$10.000 para montar a minha estrutura produtiva. Se eu tivesse aplicado esse dinheiro, por exemplo, numa caderneta de poupança, que rende aí 0,5% ao mês, eu estaria ganhando aí R$50 por mês de juros. Portanto, há um custo de oportunidade do capital investido. R$10.000, se estivesse na poupança, por exemplo, que seria uma alternativa de investimento para esses meus R$10.000, estaria rendendo aí R$50 por mês. Tenho que considerar isso aí como um custo fixo. O capital está ali, investido, independente de eu estar produzindo 1 bolo ou 20 bolos, eu preciso remunerar esse capital. Meu custo de oportunidade com outras atividades, né, com ter um trabalho contratado pela CLT em uma loja do comércio, que vale aí R$1.500 por mês, também é um custo fixo. Então, esses são exemplos de custo fixo. Custo variável é aquele que varia com a minha produção. Se eu produzir 1 bolo, eu vou gastar 3 cenouras. Mas se eu produzir 2 bolos, eu vou gastar 6 cenouras. 3 bolos, 9 cenouras e assim por diante. À medida que eu aumento a minha produção, aumenta o custo variável. Ou seja, o custo variável é diretamente relacionado com o volume de produção. Por que é importante eu separar os meus custos em custos fixos e variáveis? Se o meu negócio é capaz de remunerar os custos variáveis, isso é um indicativo de que, pelo menos no curto prazo, eu posso continuar operando o meu negócio, mesmo se ele não estiver dando lucro, quando eu considero todos os meus custos implícitos e explícitos, ou seja, tudo que compõe o meu custo fixo mais o meu custo variável. Vamos entender um pouco essa questão. Primeiro, temos que definir o que é curto prazo e longo prazo. Em economia, definimos curto prazo não com um valor objetivo cronológico, mas sim com o tempo necessário para que eu consiga alterar todos os meus fatores de produção, seja aumentando ou diminuindo esses fatores de produção. Vamos entender com um exemplo. No nosso caso da produção de bolos, o que seria curto prazo e longo prazo? Bom, no curto prazo, eu não sou capaz de alterar todos os meus fatores de produção. Portanto, quanto tempo seria necessário para que eu conseguisse alterar todos os meus fatores de produção? No nosso caso, seria o tempo necessário para aumentar todos os fatores de produção, incluindo o imóvel que eu utilizo, adquirir mais um forno, adquirir mais insumos, mais cenoura, mais açúcar, mais leite condensado, mais chocolate. Ou seja, aquele espaço de tempo em que eu consigo aumentar ou diminuir todos os meus fatores de produção. Provavelmente no negócio de produção de bolos, o limitante será
O imóvel, por exemplo, quanto tempo eu preciso para conseguir mais um imóvel para produzir bolos, eventualmente alugar um imóvel, comprar um imóvel, quanto tempo eu preciso para conseguir mais um forno, mais uma batedeira, quanto tempo eu preciso para conseguir mais um funcionário. Pode ser quanto tempo eu preciso para conseguir mais um, ou quanto tempo eu preciso para desfazer do que eu já tenho. Ou seja, caso eu queira fechar o meu negócio, quanto tempo eu preciso para vender o meu ponto, ou alugar esse ponto para outra pessoa, vender o meu forno, vender as minhas formas. Então, este seria a definição de curto prazo. Curto prazo para a nossa empresa de bolos deve ser algo em torno de 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? É o tempo que eu preciso aí para conseguir um ponto novo ou para alugar o meu ponto para outra pessoa, ou seja, aumentar ou diminuir esse fator de produção. O tempo que eu consigo contratar um novo funcionário. Os demais fatores de produção, eles variam mais facilmente, né? A cenoura, o açúcar, eu vou ali no mercado, compro mais um pouco, isso é rápido, né? Mas dependendo do negócio, o curto prazo pode ser longo, né? Vamos supor uma empresa que extrai petróleo no mar. Quanto tempo ela demora para aumentar todos os seus fatores de produção? Ou seja, quanto tempo ela demora para construir uma plataforma de petróleo a mais? Opa, talvez não seja 2 meses, 3 meses, mas 1 ano, 2 anos, 3 anos. Né? Depende da complexidade do negócio. Portanto, curto prazo não tem um valor cronológico bem definido em economia. Vai depender do negócio que estamos avaliando. Portanto, curto prazo é aquele espaço de tempo em que eu não consigo variar todos os meus fatores de produção. E longo prazo é o espaço de tempo em que eu consigo variar todos os meus fatores de produção. Agora que já definimos o que são os custos variáveis e os custos fixos, e também já definimos o que é curto prazo e longo prazo, podemos associar esses conceitos. Podemos dizer que no curto prazo, aqueles componentes da nossa produção que não conseguimos variar serão definidos como custos fixos. E no longo prazo, não haverão custos fixos. Afinal de contas, no longo prazo eu consigo variar todos os meus fatores de produção. Portanto, essa ideia de custo fixo e custo variável está associado ao conceito de curto prazo. Associados a esses conceitos, podemos dizer o seguinte: o nosso negócio vale a pena se ele for capaz de remunerar todos os meus custos, inclusive os custos de oportunidade ou aqueles que a gente chamou de custos implícitos. Geralmente, quando o nosso negócio tem risco, a gente também coloca aí um que a gente chama de prêmio de risco, uma remuneração pelo risco que estamos correndo. O nosso negócio irá valer a pena se formos capazes de cobrir todos esses custos. No entanto, se o nosso negócio for capaz de cobrir os custos variáveis, ou seja, na nossa empresa de bolo, pagar os ingredientes, a cenoura, o açúcar, o óleo, o leite condensado e os outros ingredientes, né, o gás que a gente utiliza no forno, a conta de luz, a conta de água, aqueles componentes que a gente definiu como sendo variáveis no curto prazo, mas não estiver remunerando 100% os custos fixos, ou seja, os custos de oportunidade do capital instalado, do uso do imóvel e do meu trabalho que poderia estar sendo aplicado em outra empresa, com um trabalho assalariado, ainda assim, cobrindo os custos variáveis, eu devo permanecer com o negócio aberto no curto prazo. Afinal de contas, no curto prazo, eu não consigo achar um emprego, eu não consigo alugar o meu imóvel para outras pessoas e eu não consigo recuperar o capital investido para colocar o dinheiro de volta no banco. Portanto, dizemos que no curto prazo eu preciso, para manter o meu negócio aberto, pelo menos remunerar o que eu defini como sendo os custos variáveis. E no longo prazo, que é aquele período de tempo em que eu consigo variar todos os meus fatores de produção, eu preciso estar remunerando os custos fixos e os variáveis, ou seja, todos os custos para que o meu negócio valha a pena e eu o mantenha aberto. Caso eu não consiga remunerar todos os custos, eu, no longo prazo, fecho a minha empresa e vou utilizar a minha
capacidade produtiva, né, o meu trabalho e mais os recursos que eu investi de outra forma. Além de entender o que são os custos fixos e variáveis, é importante eu entender mais um conceito, o conceito de custo marginal. Lembra-se da ideia de marginalidade em economia, que se referia àquela última unidade, a unidade que está na margem? Ela também é aplicada aqui quando a gente está falando de produção. Falamos dela na nossa aula de teoria do consumidor para se referir à utilidade marginal. Aqui vamos falar do custo marginal, que nada mais é do que o custo de produzir uma unidade a mais. Ou seja, quanto custa produzir um bolo a mais. Vocês já devem estar imaginando. Bom, o custo marginal de produzir um bolo a mais é o custo da receita, né? Então, 3 cenouras, 2 xícaras de farinha e etc. Aqueles ingredientes todos que a gente já falou. Isso é o custo de produzir um bolo a mais. Até certo ponto, né? Enquanto, por exemplo, a gente não precisar aumentar o tamanho do forno. Vamos supor que no nosso negócio a gente tem apenas um forno que consegue assar 2 bolos por vez e a gente demora aí mais ou menos 1 hora assando cada bolo, né? Tirar o bolo, colocar, tirar da forma, tá 1 hora. Suponha que eu trabalhe aí 10 horas por dia, 2 bolos por hora, eu consigo produzir 20 bolos por dia, certo? Qual que é o custo marginal de produzir o 21º bolo? Opa, então aí já mudou um pouquinho, não é mais só o custo da farinha, o custo do óleo, do açúcar e aqueles ingredientes que a gente chamou ali de custos variáveis. Eu preciso de um forno novo, porque com o meu forno eu consigo produzir apenas 20 unidades. Ah, mas todo dia está faltando um bolo. Sempre chega algum cliente atrasado e fala, me vê um bolo. E aí não tem, já vendi os 20 bolos que eu produzo nesse dia. Eu vou ter que analisar se vale a pena comprar um forno a mais para atender esse único cliente que eu deixei de atender. Pode ser que seja um bom negócio, assim eu evito perder meus clientes e que eles procurem outros produtos para consumir, né, e mantenham-os fiel. Pode ser que não vale a pena. Se eu entender que eu vou ter que comprar um forno a mais para produzir um único bolo a mais por dia, talvez isso não seja um bom negócio, né? Um forno não deve custar barato. Vamos supor que um forno custe aí de R$1.000 a R$2.000, né? Um forno mais profissional, né? E aí eu vou ter que remunerar esse capital, né? Então tem o custo de oportunidade desses R$2.000, que eventualmente eu nem tenha na minha conta, eu preciso pegar um dinheiro emprestado e aí eu vou pagar juros sobre isso, né? Suponha lá que eu peguei, usei meu cheque especial, meu cartão de crédito para comprar esse forno, né? E aí eu estou pagando lá uma taxa de juros altíssima, do tipo 10% ao mês, né? Então significa que eu vou estar pagando de juros para comprar esse forno R$200 ao mês. Então esse forno tem que me render pelo menos R$200 a mais. E o meu bolo de cenoura a mais que eu vou vender não vale esses R$200, né? Esse foi um exemplo caricato, né? Lógico que essa taxa de juros está muito alta, mas mesmo às vezes se a gente pensar numa taxa de juros mais realista, talvez 1% ao mês, né? E aí eu tenho que, meu forno custa R$2.000, eu tenho que ganhar R$20 a mais aí todo mês para remunerar, né, esse capital que eu peguei emprestado para comprar esse forno. Então tem que avaliar bem qual que é o custo de produzir uma unidade a mais. Vai ser o suficiente, né? Então, às vezes, dependendo do exemplo, isso aqui pode se tornar algo completamente inviável. Vamos pensar em exemplo simples mesmo. Vamos pensar em uma atividade informal também. Vamos pensar aí a pessoa que vende latinhas de refrigerante na porta do estádio, né? E ela consegue carregar 20 latinhas em um isopor grande que ela tem para levar para frente do estádio. Ela vende essas 20 latinhas sempre que tem um jogo de futebol. Ela é bastante simpática e consegue atrair os clientes e acaba rapidamente com o seu estoque. E aí ela sempre volta para casa, né, podendo ter vendido mais latinhas, né? Bom, ela tem que aumentar os seus fatores de produção para conseguir levar mais latinhas de refrigerante para a porta do estádio. Ela poderia comprar mais um isopor, só que ela já carrega 40 latinhas. Ela não tem força para carregar, vamos supor, 80 latinhas, que talvez ela até tivesse capacidade de vender.
Mas não dá, ela não tem um carro, ela tem que ir de ônibus até a porta do estádio e carregar 80 latinhas na mão não é fácil, né? 40 já é pesado, né? Então ela tem um limite. Ela pode pensar, bom, eu tenho capacidade de vender mais, então eu vou comprar um carro para levar essas latinhas. Opa, eu não tenho dinheiro para comprar um carro, vou ter que financiar um carro. Quanto custa um carro? Vamos falar de um carro usado, né? Mas aí, um carro usado, mas em bom estado, pelo menos 15 mil reais. Poxa, 15 mil reais, eu vou vender algumas latinhas a mais por jogo, né? Tem aí um jogo por semana, eu vou ganhar aí, vamos supor, mais 80 reais né, com o acréscimo de latinhas que eu vendo. Isso aí é o suficiente para pagar o financiamento de um carro? Provavelmente não. Então, avaliar bem qual que é o custo marginal da sua produção. Vale a pena expandir o negócio? Qual que é o fator de produção que eu tenho que aumentar para conseguir expandir o meu negócio? Né? Eu estou aumentando o fator de produção correto? Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Eu estou querendo transportar mais latinhas. Eu vou de ônibus, eu preciso de um carro. Ou eu posso aumentar outro fator de produção. Por exemplo, eu posso convidar o meu irmão, que também está desempregado, para ir lá, né, comigo. E aí eu levo 40 latinhas, ele leva mais 40. Né? Então aumenta a renda da família, né? E eu não precisei comprar um carro. E aí talvez valha a pena. O custo de oportunidade foi um pouco menor. Então, analisar quais são os fatores de produção que podem ser aumentados para aumentar a produção. Né? Portanto, você não deve se esquecer dos principais conceitos vistos na aula de hoje para empreender. Todos os fatores de produção devem ser remunerados. Não se esqueça de contabilizar aqueles fatores de produção que geram os custos implícitos também, não apenas aqueles fatores de produção que geram os custos explícitos. Deixar de considerar os fatores de produção que geram custos implícitos pode estar te levando a uma decisão errada sobre a manutenção de um negócio ou sobre a decisão de empreender com este negócio. Depois dessa aula você já deve estar com fome, não é mesmo? É hora de um cafezinho.